mãos ensanguentadas de Jesus, que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, que foram feridas lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, sim, vem tocar em mim. Glória a Deus, nós queremos saudar a todos os presentes irmãos em Cristo com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus para louvar e glorificar e enaltecer a grandeza do Senhor. Muito obrigado pela presença de todos. Queremos também cumprimentar os nossos internautas nesta noite. Que Deus venha encontrar com cada um, aleluia, onde estiver. Esta noite o Senhor falará conosco através da lição bíblica dominical, a qual não tivemos no domingo, será explanada para nós nesta noite, para os nossos corações. Começamos este culto louvando e glorificando o nome do Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Você em casa pode nos acompanhar, cantando primeiramente o hino 141 da nossa harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor. Vamos cantar com alegria para o nosso Deus, em louvor e adoração a Ele pelos seus feitos, pela nossa vida, em gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, tem nos livrado, tem nos confortado, aleluia, os nossos corações, tem nos dado a paz. Isso é coisa muito importante para nós que servimos ao Senhor. Hino 141 da nossa harpa cristã. Aleluia. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá
Aleluia. Guia meus passos, meu Senhor. Aleluia. Guia-me sempre, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Bonita esta letra, ao qual adoramos o nome do Senhor nesta noite. 459. As firmes promessas, intitula este hino. 459. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessa temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. Bendito seja Deus. Bonita essa letra de cima. Mas Deus falta um pouquinho de voz. Deus abençoe a todos nessa noite. Vamos ficar na presença do Senhor, aprendendo um pouquinho mais, e que nossos corações saiam daqui hoje repletos de alegria e com as promessas firmes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos, a todos que se fazem presente no nosso templo e a todos que neste momento participam pela nossa transmissão. Já queremos mandar um abraço aqui ao nosso presbítero, irmão Ezequiel Pereira, que já está nos assistindo, irmã Josi Santos, irmã Roseli de Jaguaruna, irmão Arlico Claudino também já nos assistindo, irmã Fátima Alves de Nova Veneza, já estão nos assistindo nesta noite de terça-feira na nossa transmissão da Escola Bíblica neste momento. Lição de número 6, estaremos fazendo a primeira parte, em seguida já orando e passando para o nosso professor, que será o nosso pastor nesta noite. Amém. Aleluia. Lição de número 6, você que possui a lição, tem como título Deus, o nosso provedor. O textuário nos diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito,
habita na terra que eu te disser. Gênesis capítulo 26, versículo 2. A verdade prática nos diz: em tempos de crises financeiras, não se volte às coisas deste mundo, mas busque a suficiência do Pai Celeste. Aleluia. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, Gênesis capítulo 26, verso 1 ao 6. Gênesis capítulo 26, verso 1 ao 6. Diz assim o versículo 1: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Aleluia. Nós todos de pé neste momento. Vamos fazer uma breve oração, já passando para o nosso pastor que nesta noite estará nos lecionando a nossa lição. Você que está em casa, participe conosco, nos ajude compartilhando essa transmissão para que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade, por tudo quanto o Senhor já tem feito nesta noite, pelos hinos entoados, pelos teus filhos, pelas tuas filhas que já se fazem presente no templo. Deus, usa neste momento o nosso pastor Edson Claudino, que está nos ministrando, nos lecionando a lição desta noite. Pai, seja com cada um nesta noite, damos-te graças por tudo, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que bom. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, hoje realizando a nossa escola bíblica dominical, visto que domingo, dia dos pais, a gente cancelou, para darmos a oportunidade aos filhos atender melhor os seus pais e os seus pais atender melhor os seus filhos. Amém. E hoje nós estamos aqui nesta noite para trazer um assunto maravilhoso, muito glorioso. Mas eu queria antes cantar um corinho. Amém. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue derramado no Calvário. Ele veio a nós, a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu dei uma travada ali, mas passou bem que batido. Pelo menos por os que não conhecem
conhecem muito bem o hino. Os que conhecem perceberam. Meus irmãos, aleluia. Nossa lição de hoje fala sobre o nosso provedor sendo Deus, né? Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso Senhor. Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que, em todas as circunstâncias da vida, Ele está. Naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que estamos só, e aí é o momento em que mais o Senhor está presente. Inclusive tem aquela música do Duca e Dalvan, Areia na Praia, é isso, né? Que depois Mara Lima também cantou esta letra, foi feito um hino. E eu lembro-me quando do Duca e Dalvan, não sei se eles eram crentes ou o que era, mas eles cantavam essa música, e depois a Mara Lima e outros cantores mais fizeram também. Aquele período em que estava na praia e que tinha só um rastro, e que nas horas fáceis tinha 2 rastros, mas na hora difícil então era um rastro só, e aí a pessoa se queixou porque então na hora que mais a pessoa precisava de Deus, e então aparentemente Deus o abandonou, e aí então Deus mostrou para ela que aquele rastro não era o rastro dela, mas era o rastro de Deus, que a tinha tomado nos seus braços, né? Um hino bem bonito, uma letra bem interessante, bem maravilhosa, e provando que Deus está sempre presente. Nós não devemos ter dúvida em algum momento da nossa vida da presença de Deus, por mais que nós passamos por dificuldades. Nós devemos estar certo de que Deus está conosco. Amém? Eu já vi muitos testemunhos maravilhosos de pessoas que estavam à beira de situações irreversíveis, mas a presença de Deus foi real e tirou-os dessa situação e deu graça e deu vitória. O nosso objetivo da nossa lição, o objetivo geral, é ressaltar a suficiência divina em tempos difíceis. Ou seja, reconhecer a presença de Deus em tempos difíceis, em tempos de crises. Porque se nós reconhecer Deus só nos momentos bons, então não teria graça, não seria interessante nós servir a Deus. Porque aparentemente no tempo bom, parece que não há necessidade da presença de um ser, porque se estamos vivendo um momento de glória, não precisamos de ajuda, não é isso? Ou seja, tem um ditado que diz que morro abaixo, todo santo ajuda, então não precisa ninguém empurrar, né? Mas é verdade que mesmo nos momentos bons, nós precisamos sim de Deus. E nos momentos difíceis, mais ainda, e a presença dele é real. O nosso objetivo específico da nossa lição é, primeiro, apontar por que Isaac desceu ao Egito. Segundo, ressaltar a crise que Isaac teve quando teve que enfrentar os seus vizinhos. E terceiro, explicar por que é preciso cavar poços em tempos difíceis. Meus irmãos, na lição de hoje nós vamos ver que assim como lá no tempo de Abraão, porque essa nossa lição, ela vem falando desde lá dos princípios de Abraão, né? E das promessas que Deus traçou a Abraão, e agora nós estamos já na era do filho de Abraão, de Isaac. Mas assim como Abraão enfrentou dificuldade e problema, nós vamos agora ver o filho da promessa, aquele que Deus havia prometido a Abraão, que é o Isaac.
Ele foi buscar pastagem no território de Abimeleque, perto da fronteira com o Egito. A Bíblia mais uma vez diz, por que mais uma vez? Porque no tempo de Abraão, a gente já vê a palavra de Deus informando, a história informando da necessidade de comida. E a gente até comentou aqui na escola bíblica que Abraão deveria firmar o seu pensamento no propósito de Deus, porque Deus não tirou Abraão de onde ele estava para colocar num lugar para passar fome. Então, a gente comentou a ideia de que quando Deus nos tirou lá no mundo nós éramos pobres, éramos cegos, éramos nus, éramos miseráveis, éramos escravos do pecado. Lá nós era tudo isso. E o Senhor nos tirou de lá e nos tirou para colocar num lugar santo, num lugar de santidade, num lugar de bonança, de alegria, de gozo, de prazer. Mas nós também entendemos que esse lugar de gozo, de alegria e de prazer, ele também tem os seus momentos de dificuldades. Ou seja, não é porque estamos agora em Cristo Jesus que vai ser tudo um mar de rosas. O próprio Jesus deixou isto claro, quando ele disse, tereis aflição. Então, quando ele disse, vocês terão aflição, ele estava dizendo que nós estávamos saindo de um lugar, indo para um outro lugar superior, mais eficaz, mais eficiente, que nos dava a garantia de uma vida eterna, mas que nós ainda nos dependíamos das situações que nos levariam a ter aflição. Nós somos crentes, servimos a Deus, não vivemos, Jesus disse, eu estou neste mundo, vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo, por isso o mundo os odeia. Então é interessante nós entender que nós não somos desse mundo, mas nós estamos neste mundo, nós trabalhamos neste mundo, nós vivemos neste mundo. E há momentos que as nossas intempéries da vida nos levam nós a passar por dificuldades. Aqui nós vimos o caso de Abraão, a Bíblia diz que houve fome em Canaã, né? Mas Deus não levou Abraão para Canaã. Mas por que fome em Canaã? O que aconteceu? Canaã é aquela terra que mais tarde, quando o povo de Deus, os descendentes de Abraão, estavam lá no Egito, Deus disse para Abraão, eu vou levar o meu povo do Egito para um lugar, uma terra que mana leite e mel. Mas essa terra que mana leite e mel também tem problema de fome? Tem. Isto aponta para o caminho que nós servimos. É um caminho de glória, de alegria, de prazer. Todos os crentes que aceitaram a Jesus, eles testemunham que a melhor época da vida deles foi depois que aceitaram a Jesus. É um gozo, é uma alegria, é uma coisa diferente. Nós não éramos alegres, nós não éramos felizes. A gente passou a ser depois que veio a Jesus, não é isso? Mas nós não temos luta? Temos. Nós não temos dificuldade? Temos. Nós não temos momento em que precisamos correr atrás da situação? Temos. Assim também Abraão viveu esse período. E agora Isaac acontece a mesma coisa. Mas por que essas coisas acontecem? Será que a falha está em Deus? Será que Deus esqueceu de Abraão lá em Canaã? Será que foi isso? Será que Isaac agora está com a família e de repente olha para os gados, não tem pasto, não tem comida, a lavoura está seca, a coisa está ruim, está difícil, e agora o que é que a gente vai fazer? Será que foi Deus que esqueceu deles? Logicamente que não. Será que quando eu e você passamos por uma dificuldade, uma crise financeira, por exemplo, né? Ou uma crise em outras áreas da vida, será que é Deus que esqueceu da gente? Será que a promessa de Deus falhou? Será que é porque a gente cometeu algum delito? Ora, vamos ver do ponto de vista Deus olhando para nós. Quando Deus nos pegou lá do mundo, nós éramos cheios de delitos e pecados.
Quando ele nos trouxe para cá, ele sabia da dificuldade nossa. Ele sabia das nossas quedas, das nossas limitações. Até porque, quando Deus trouxe Jesus e fez com que o próprio Deus se tornasse carne, ele queria sentir na pele a dificuldade que o ser humano sente, e Jesus sentiu isso. Então, logicamente que não foi por isso. Logicamente que Deus não permitiu acontecer por causa dos nossos delitos. Mas Deus mostrou aquilo como uma forma de fazer o homem entender que existe o lado alto e o lado baixo da vida. Que existe o que lá no Egito ele mostrou para Faraó, o tempo da vaca magra e o tempo da vaca gorda. E que cabe ao homem, cabe a nós entender e saber administrar o tempo. Não é assim? Quando alguém diz assim, olha, amanhã vai chover, o tempo está dizendo que amanhã vai chover. Aí você levanta de manhã cedo e vai para o serviço, leva uma sombrinha, um guarda-chuva. Aí a chuva choveu, mas não te molhou. Por quê? Porque você estava prevenido. Não é assim? Então, nós precisamos nos prevenir dos momentos que certamente advirão em nossas vidas e nos pegarão de surpresa ou avisado, mas nos pegarão. Então foi o caso aqui. A Bíblia diz que no primeiro ponto da nossa lição que Isaac vai a Gerar por causa da fome. Ele está indo na região do Egito. E aí Deus fala com ele e diz a ele, não desça ao Egito. Vocês lembram que anteriormente, quando Sara e Abraão foram ao Egito, quase que ele perde a mulher? Por desobediência a Deus. Ele não deveria ter ido. E ele foi e quase perdeu a esposa. E agora nós vimos o filho dele, Isaac, envolvendo não mais numa condição egípcia, que seria bem pior, mas como ele estava na região dos filisteus, que também herdavam, que também viviam na terra, porque veja bem, quando eles foram para a terra, era para eles conquistar toda a terra, mas eles foram levando aos poucos, eles não chegaram derrubando, quebrando tudo. Eles foram ao pouco conquistando espaço. Eu quero lembrar de um fato, de uma questão importante no reino de Deus, que é a questão ocupar espaço. Na igreja nós temos o nosso espaço. No reino de Deus nós temos o nosso espaço. Nós criamos o espaço. Nós formamos o espaço. E quanto mais eu trabalho em prol de adquirir o melhor espaço, mais condição de vida espiritual eu acato para mim e eu formo uma vida mais suscetível, uma vida mais própria, mais tranquila, porque eu tenho um espaço melhor, tá certo? Então, dado aos tempos passados, que não houve muita intenção, de repente por muita quantidade de espaço, eles não lutaram por tudo e foram deixando os povos que depois foram se disseminando. E aqui nós vimos a situação de Isaac diante de uma condição que lhe trazia problema, que era o crescimento do povo numa terra em que tinha outros povos. À medida que Deus abençoava o povo de Deus, surgia inveja, surgia ciúme. Lembra lá atrás do tempo de Abraão, com os pastores de Ló e tudo mais, que houve dificuldade e eles tiveram que se separar? Então, veja bem, no ponto 1 diz assim, a decisão de descer ao Egito parecia ser a melhor opção. Em tempos de fome e escassez, as pessoas tendem a tomar decisões que envolvem mudança. Quando nós olhamos aqui para esta questão de Isaac ir a Gerar por causa da fome,
Não havia nada de errado no fato de Isaac estar procurando um lugar para melhor ele dar sequência à vida, à sua família e aos seus animais. Mas o que a Bíblia considera aqui como algo que não é agradável? Foi ele partir por conta dele, quando ele deveria consultar o Senhor, quando ele deveria conversar com Deus. A nossa lição deixa claro que a mudança não era o mal que ele estava fazendo. Não, porque é claro, se aqui não está bom, eu passo para o lado de lá, eu busco um lugar melhor. Mas o que a palavra está nos deixando claro é que antes de nós fazer a mudança, nós precisamos consultar a Deus. Eu quero trazer esse caso de Isaac e de Gerar e do Egito e do povo filisteu. Eu quero trazer tudo isso para a igreja de nós hoje aqui. Às vezes a gente está no meio de filisteus, o que nós chamamos hoje de joio, não é isso? Hoje tem o trigo e tem o joio. Ali tinha o povo de Isaac, a família de Isaac, os descendentes de Isaac, de Abraão, e tinha também os filisteus. Eles estavam tendo dificuldade, mesmo que a bênção de Deus estava favorecendo a eles. A Bíblia diz que eles cavavam um poço, e onde eles cavavam o poço, tinha água, jorrava água com abundância. E a nossa lição aqui deixa claro que naquele tempo, quando se cavasse um poço e se jorrasse água daquela fonte, daquele poço, era como achar petróleo, era como achar uma mina de ouro. Então os filisteus, vendo que aonde Isaac trabalhava e conseguia água, eles olhando para a prosperidade, eles vinham e entulhavam o poço, eles se invejavam. E a inveja sempre é um problema para quem está progredindo, né? O inimigo está sempre com inveja e ele, em vez de esforçar por adquirir também, ele fica procurando atrapalhar. Então veja bem, em tempo de fome e escassez, as pessoas tendem a tomar decisões que envolvem mudança. Na nossa igreja, na igreja de hoje, quando eu digo a nossa igreja, eu digo a igreja de hoje, da atualidade, no sentido geral. A igreja de hoje, muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos por alguma circunstância. Às vezes porque onde estamos percebemos que o capim não está muito bom para os gados, né? Percebemos que o alimento parece que não está tudo aquilo, e tudo isso pode ser uma causa que necessite de uma mudança, pode ser. E se for o caso de ser, não é errado fazer uma mudança, mas esta mudança ela tem que estar dentro da vontade do Deus que nos trouxe para determinado lugar. E eu louvo a Deus por aqueles irmãos que eles não têm o costume de abandonar as suas congregações, como Paulo diz. Paulo fala sobre aqueles que têm o costume de abandonar as suas igrejas, as suas congregações, que acabam se tornando pessoas desigrejadas, porque não encontram um lugar que seja próprio. Nós precisamos entender que quando a gente passa de um lado para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, e que parece que tudo é a mesma coisa, e parece que tudo é ruim, na realidade não é tudo que é ruim, é nós que estamos ruins. A gente precisa entender isso aí. Mas também pode haver a necessidade de uma mudança. E como deixa clara a nossa lição, a questão da mudança não é pecado, quando Deus faz parte dessa mudança. Amém, irmãos? Então, assim, querer mudar de localidade, de país, de emprego, tentando escapar da crise, não existe nada de errado. Nós estamos procurando escapar. Quer dizer, o fogo está vindo bater em nós, a gente vai morrer queimado de braço cruzado? Não, vamos procurar um lugar melhor, vamos procurar um lugar em que o fogo não alcance. A água está vindo e vai nos afogar, vamos procurar um lugar mais alto. A hora que não tiver um lugar mais alto, a gente vai se entregar à situação,
mas a gente lutou enquanto pôde, não morreu e não pereceu de braços cruzados, tá certo? Então o problema não está no tentar escapar da crise. Não existe nada de errado em querer mudar e livrar-se das dificuldades. Porém, toda mudança deve ser feita com a orientação de Deus. Às vezes nós padecemos porque a gente esquece desse detalhe, né? A gente esquece desse detalhe. E aí sofre, e aí passa trabalho, passa dificuldade. Tudo por uma questãozinha, às vezes, simples. Toda mudança deve ser feita com a orientação de Deus. Nunca tome decisões sem antes orar e consultar ao Senhor. Ouça a voz do Pai Celestial. Temos um Deus que fala e que tem prazer em nos orientar. Ele não nos quer andando de um lado para o outro sem direção. É necessário. Isaac estava com problema, dificuldade, não tinha comida. Só vou ficar aqui de braço cruzado? Vou morrer de fome? Não, eu vou procurar um lugar que nos dê sustentabilidade. Ele estava errado? Não, o erro foi não ter consultado a Deus. Mas da sua infinita misericórdia, Deus chega e diz: não vai ao Egito. Ou seja, não faça o mesmo erro que o teu pai fez. Então ele foi até a região de Gerar. Só que na região de Gerar tinha os filisteus. E os filisteus, irmãos, vocês sabem que eles foram problemas para o povo de Deus em muitas ocasiões, né? O segundo ponto do primeiro tópico diz assim, promessas em tempos de crises. Deus estava traçando uma promessa a Isaac exatamente no tempo de crise. Sabe o que isso significa? Que para Deus não existe crise. Olha aqui, nós estamos vivendo uma crise, né, de pandemia, de doença. Irmãos, está todo mundo desesperado, e não é para menos. Está todo mundo apavorado, e não é para menos. A nossa vida está em jogo. Está morrendo muita gente. Então não é para menos de nós ficar assustados. Não é errado nós ficar nos acolhendo, nos assegurando, nos escondendo. Não é errado não. Mas os céus não estão em crise de pandemia. E nós, a igreja do Senhor Jesus, sabemos que estamos em meio a uma crise e que precisamos fazer a nossa parte, mas não esquecer de que há promessas para nós, de que há promessas para a igreja, e que enquanto essas promessas estiver dentro do projeto de Deus, que é e está, nós estaremos aqui sim. Ah, pastor, mas o irmão fulano lá se foi, a irmã fulana lá se foi, mas se foi para onde? Para um lugar ruim? Vocês acham que aqueles que foram em Cristo por conta desta pandemia foram para lugar ruim? Se cada um de nós soubéssemos para onde ele foi, tenho certeza que nós trocaríamos de lugar e gostaríamos de estar no lugar em que eles estão. Então aqui, promessas em tempo de crise. Havia fome na terra, a crise estava instalada, mas os céus não estavam e não estarão jamais. Paulo diz lá em Coríntios, se não estou equivocado, me fugiu agora, a nossa cidade é o céu, 2 Coríntios, né? A nossa cidade não é terrena. A nossa cidade não é aqui. A nossa cidade é onde? No céu. E no céu tem crise? Não, não tem. Então, meus irmãos, nós aqui vivemos como peregrinos. Precisamos entender que aqui nós estamos por um tempo. A nossa lição convida-nos a não nos firmar muito as coisas daqui da terra, porque são coisas passageiras, mas nos firmar as coisas do céu. Vamos prosseguir?
O Senhor apareceu a Isaque, renovou-lhe as promessas que haviam sido feitas ao seu pai, mesmo em tempo de escassez. O filho da promessa, ele diz assim, ó, serei contigo e te abençoarei. Oh, que coisa maravilhosa! Em meio a uma seca terrível, que não dava pasto, não dava planta, não dava nada. A água era uma dificuldade tremenda, valia preço de ouro. Mas o Senhor faz promessa de abençoar. E eles cavavam um poço, irmãos, e era uma... Quem conhece bem a história, quem já leu, sabe da incomodação que os filisteus se invejavam, porque eles cavavam um poço, não dava nada. Olhava para Isaque, o povo de Isaque cavava e a água jorrava. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E eles cavavam um poço e eles diziam, esse poço é nosso, esse chão é nosso. E aí Isaque, para não criar problema, para não criar tumulto, saía dali, ia para frente, cavava outro poço, eles diziam, esse poço é nosso. E assim sucessivamente. Era uma luta, mas a promessa estava do lado de Isaque. O Senhor apareceu a Isaque e renovou-lhe as promessas que haviam sido feitas ao seu pai. O Deus de Isaque é o nosso Deus. Ele não mudou e também deseja abençoar sua vida. Não importa se um país está em meio a uma crise. Não importa o país que nós vivemos, não importa o sistema político, não importa como é que está acontecendo, quando Deus promete para o seu povo, Ele cumpre. Amém? A questão do seu povo é ficar dentro do princípio da vontade de Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico diz, a obediência de Isaque. Assim como seu pai Isaque era obediente, se Deus estava dizendo que não era para descer ao Egito, ele obedeceu. A obediência a Deus nos faz prosperar, mesmo em tempo de crise. As escolhas erradas e a desobediência geram maldição. Se você desejar contar com a provisão divina, ao chegar a Canaã celestial, seja obediente. Não se importe com o que as pessoas dizem a seu respeito. Continue obedecendo a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é importante para a gente, né? Nós somos taxados e considerados de diversas maneiras, mas nós não estamos nem aí com o que pensam e com o que dizem. Nós estamos preocupados com o que Deus pensa de nós. Isto é a base, é o mais importante para que nós sejamos abençoados. O segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição, fala sobre crises com o vizinho. Meus irmãos, a gente estava fazendo a pré-aula sexta-feira na rádio e a gente comentou sobre a questão de crises com o vizinho. Se sabe que quando o vizinho não presta, até a casa da gente, o valor dela cai, né? Morar numa casa que os vizinhos não prestam, olha, aquela casa perde todo o valor comercial para a gente, né? Se a gente puder vender pela metade do preço, a gente vende. Porque é um problema sério a gente viver em crise com os vizinhos. Vamos lá. Depois de ouvir a voz de Deus dizendo-lhe para não descer ao Egito, Isaque se estabeleceu em Gerar. Os homens daquele lugar se encantaram com a beleza de Rebeca e perguntaram a Isaque quem era ela. Com medo de ser morto, Isaque disse que ela era sua irmã. Nós vimos aqui novamente o pecado da mentira na boca de Isaque, fazendo praticamente o mesmo que o seu pai havia feito. Sabe o que isso fala? Isto fala de que o pecado é hereditário. Eu não sou, tem gente que culpa, eu de vez em quando vejo, o que culpa tem eu lá do Adão e Eva. Eu não tenho culpa de nenhuma deles realmente.
a culpa é de mim mesmo. Eu não vou perder a minha salvação ou deixar de ser abençoado por conta do pecado lá de trás. Eu deixo por conta dos meus pecados. Querer jogar a culpa lá nas gerações passadas e eu querer sair de grande achando que eu não tenho que pagar nada por isso, mas e a minha vida? Então a gente percebe aqui nesse histórico de Isaac e do seu filho, que o pecado ele é hereditário, ele acompanha a vida das pessoas. Por isso que o profeta Jeremias, ou Ezequiel, se não me engano, ele disse, acho que Jeremias, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu já nasci pecador. Eu vim para este mundo e já respirei pecado, porque o pecado envolve o mundo que nós estamos vivendo. Então, veja bem, eles perguntaram quem era ele, com medo disse que era irmã. A atitude de Isaac foi semelhante à de seu pai. Parece que a confiança que Isaac tinha em Deus falhou nesse momento. Isso nos mostra que somos humanos, imperfeitos e estamos sujeitos a errar nos momentos de crises. Nós precisamos entender, dentro desse assunto que a palavra nos mostra, que nós somos incapazes de vencer a batalha, a guerra que temos pela frente, se Deus não estiver conosco. São por estas e outras que Deus faz com que acontecem situações. Olha, por que essas coisas aconteceram? Certamente Deus precisava ensinar às gerações futuras a necessidade de Deus na vida. Tá certo, irmãos? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isaac semeou em Gerar. Isaac semeou em sua terra até mesmo em tempo de fome, tendo que lidar com a inveja de seus vizinhos. Semear envolve esforço, fé, e Isaac fez a sua parte. Muitos querem prosperar, mas não querem semear no reino de Deus. Meus irmãos, para nós conseguir sobreviver na vida material, na vida física, nós temos que trabalhar, não é isso? Nós temos que ir à luta. A gente tem que levantar cedo, tem que trabalhar, cada um tem que se virar, né? Nós já ensinamos nossos filhos de pequeno, eles já vão lutando, estudando, se preparando para entrar depois na área do trabalho, e assim, por quê? Porque a vida ela é composta disso aí, ela precisa disso aí. Então, no reino de Deus, a situação não é diferente. Eu quero trazer a situação para cá no reino de Deus, porque nós estamos percebendo aqui na lição até agora, que sem Deus nós não conseguimos nada, tá certo? Olha, eles erraram, eles falharam, eles saíram da presença de Deus, mas Deus os tratou de maneira a que fizesse eles entender o erro, o pecado, a falha, mas o Senhor os abençoou, porque o Senhor tinha promessa com eles, o Senhor tem promessa conosco. Só que veja bem, mesmo o Senhor tendo promessa, eles não cruzaram os braços, eles trabalharam, eles foram à luta, eles foram cavar poços, eles não foram para um lugar que chegasse lá, a água borbulhava, não, vão cavar. Vocês querem água? Tem água aqui, ó, mas vão cavar o poço. E eles foram cavar o poço. Isso aqui nos mostra que nós precisamos também trabalhar. Se nós queremos ser prósperos, nós precisamos trabalhar. E aqui o nosso trabalho, falando agora de trabalho espiritual, nós precisamos o quê? Trabalhar o reino de Deus. Nós não queremos ser abençoados por Deus? Queremos ou não queremos? Queremos. Nós não queremos que Deus abençoe o nosso pão de cada dia? Queremos ou não queremos? Queremos. Nós somos conscientes
de que a nossa força só não produz o pão suficiente para a nossa sustentação. Nós precisamos entender que é necessário Deus na nossa vida, que nós temos o que temos porque Deus nos abençoa. É isso que Deus quer que eu entenda. Deus quer que eu entenda. Deus chega para mim e diz assim: rapaz, tu tens o que tu tens porque eu te dou. E se eu não te desse, tu não tinha. Aí você pode dizer assim: mas tu não tem nada. Bom, eu estou sobrevivendo. Eu posso não ter nada comparando ao que tem mais que eu. Mas eu tenho, Deus tem sustentado, Deus tem abençoado. Então, se eu tenho e eu reconheço que eu precisei de Deus para ter o que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o meu investimento à obra de Deus. Eu tenho que trabalhar para Deus. Eu tenho que tirar o meu tempo para fazer algo que proporcione ao reino de Deus algo que permita com que as portas dos céus se abram para o pecador. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da igreja hoje. Deus quer abençoar eu? Claro que quer. Você já pensou uma igreja falida, irmão? Irmãos, alguém entraria numa igreja falida, quebrada, toda desajeitada, toda arruinada? Eu não entraria. Você entraria? Só uma igrejinha. A minha igrejinha era uma igrejinha assim, bem simplesinha, mas era uma igrejinha abençoadinha, era uma igrejinha que estava dentro da estrutura da época, né? Isso aqui hoje é uma igreja bonita, mas aqui também já foi uma igrejinha, mas era uma igrejinha organizada, não era uma igrejinha toda arrebentada, não era uma igrejinha caindo as telhas na cabeça das pessoas, era uma igrejinha no sentido pequenininha, mais simples do que de hoje, mas estava dentro dos conformes da época. Ou na época isso aqui era uma igrejinha porque o povo era relaxado, porque o povo era mão de vaca. Não, eu não acredito. Eu acredito que quando isso aqui era uma igrejinha pequena, estava dentro da condição da época. Hoje nós temos uma igreja maior, bonita, abençoada, porque ela está dentro da nossa condição. Quem duvida que daqui uns 30, 40, 50 anos, se Jesus não vier, nós não temos aqui um terreno do lado comprado, um outro do lado comprado e um baita templo aqui de 2 pisos. E aí eles vão estar falando da mesma prosperidade que hoje nós estamos falando. E eles vão dizer: pessoal, há 40 anos atrás, aqui tinham os irmãos, a igreja que era mais simples, pequena, mas tinham irmãos aqui que trabalhavam e faziam com que essa igreja era sustentada. Então é necessário. A nossa lição diz assim, muitos querem prosperar, mas não querem semear no reino dos céus. Então é importante que as pessoas semeiem para o reino de Deus. E semear para o reino de Deus não é pegar dinheiro e mandar lá para o céu, ou para o banco do céu. Não é mandar ouro, não é mandar prata. É mandar frutos, trabalho nosso, para o engrandecimento do reino de Deus. Tá certo? É nós tirarmos tempo para fazer alguma coisa para o reino de Deus. É nós fazer e permitir que a igreja do nosso tempo, ela cresça. Eu estava vendo esses dias alguém muito importante da igreja falando, e ele estava dizendo que a nossa geração atual, essa geração que está agora aí, talvez não esteja envolvido os crentes já mais antigos, lá dos anos 50, dos anos 60, mas essa geração agora, do século 21, somente do ano 2000 para cá, tem sido, segundo ele, a pior geração de todos os tempos da igreja. Já pensou, irmãos? Uma igreja, uma geração que nós não temos certeza do que pode ser amanhã. A gente sabe que a igreja vai sobreviver. A gente sabe porque a igreja, ela é do Senhor. Mas olha, irmãos, a igreja passou por situações no passado, por séculos difíceis.
e passou por séculos fáceis. Então, este fato de passar por século difícil e séculos fácil, ele depende muito de cada um de nós. Ele depende muito da igreja atual, do regaçar as mãos da igreja. Nós temos lugar que a igreja cresce diariamente. Nós temos lugar que a igreja é devagar. Nós temos lugar que a igreja é parada. Isso está ligado a um monte de coisa. Não vamos culpar uma situação só. Mas existe um monte de situações que faz com que a igreja seja assim. Mas quando ela está parada, que esta situação não seja por culpa da membresia dessa igreja, mas que seja por culpa de uma cultura, vamos dizer assim, por uma cultura idólatra, por uma cultura cruel. Vamos jogar a culpa para isso, mas nunca dizer que é porque nós não arregaçamos a manga para fazer a obra de Deus. Amém? A inveja dos vizinhos. A inveja dos vizinhos. Os filisteus, ao verem a prosperidade de Isaac, o invejaram. Muitas pessoas não suportam ver a prosperidade alheia. A palavra de Deus nos ensina que a inveja é a podridão dos ossos. Inveja, ter inveja do seu próximo, ter inveja do seu irmão, ter inveja do seu vizinho, isto é podridão nos ossos, diz a Bíblia. Nós devemos ter prazer, alegria, satisfação. Esses dias, essa semana, eu estava conversando com o irmão. Ontem, olhei, opa, carrinho melhor, carrinho novo, negociei. Oh, que bênção, fiquei feliz por ele. É isso que nós temos que sentir. Quando nós vemos o nosso irmão abençoado, nós louvar a Deus por ele. Até porque ele se torna um referencial para o povo de Deus. Qual é o pai que quer ver um filho pobre, miserável, mendigo, andando nu na rua, passando fome? Qual é o pai que gostaria de ver um filho? E os irmãos acham que Deus gostaria de nos ver assim? Nós estaríamos falando bem de Deus se a nossa vida fosse uma vida miserável? Então Deus quer nos dar bênção. Mas as bênçãos de Deus para a nossa vida é igual o pai que coloca uma moeda na mão do seu filho. Você pegaria uma nota de 100 reais e colocaria na mão de um filho de 5, 7 anos? O que ele vai fazer com esses 100 reais? Ele vai lá comprar 2 balas e vir correndo para casa chupar bala. E se o dono do mercado for sério, vai mandar o troco depois para o pai, senão acabou. Ele não está nem aí. Então, Deus, ele nos dá de acordo com a nossa fé. Paulo diz que o nosso crescimento espiritual, ele deve ser acompanhado de fé e conhecimento. Uma pessoa que só cresce na fé, se Deus nos enchesse de fé e de não conhecimento, seria como pegar uma loteria esportiva de 200 milhões e colocar na mão do pobre. Ele vai se matar com aquela dinheirada toda. Em vez de ser feliz, em vez de ser poderoso, de ser rico, de ter tudo que é bom, ele é capaz de se matar por causa daquilo. Por quê? Porque é acostumado a não ter. Agora, se dá esse dinheiro na mão de uma pessoa que sabe, que conhece valores, ele vai ficar podre de rico. Se Deus coloca fé no coração de um sábio, de alguém que é sábio, é conhecedor da palavra, essa pessoa vai o quê? Ela vai se enriquecer espiritualmente. É por isso que muitas vezes, irmãos, a gente fala sobre a questão do culto de ensino, a gente fala sobre a escola bíblica, a gente fala sobre cursos teológicos, porque para Deus derramar sobre nossas vidas fé, nós temos que ter a graça do conhecimento. E é isso que Paulo quis dizer: crescer na graça e no conhecimento. Amém?
Então, muitas vezes a fé, a bênção da fé, porque é a fé que remove, é a fé que faz a coisa acontecer, é a fé que faz o cego enxergar, é a fé que faz o surdo ouvir, é a fé que faz o mudo falar, é a fé que faz o aleijado andar, é a fé. E aí nós estamos entendendo por que nós não está acontecer, porque não tem fé. E por que não tem fé? Porque Deus está limitando. E por que Deus está limitando? Porque falta conhecimento. Dar fé na vida de quem não tem entendimento é mesmo que botar R$100 na mão de uma criança. Amém? Estamos entendendo, né? Então muitas pessoas não suportavam a prosperidade alheia. E a palavra então diz assim: olha, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu passei direto aqui. O terceiro ponto, a inveja dos vizinhos. Os filisteus, ao verem a prosperidade, onde nós aqui já falamos, né? Tá, Provérbio 14, o crente não pode se deixar levar pela inveja e pela maldade. Isaac teve de lidar com a maldade e a inveja dos seus vizinhos, mas em meio ao ódio e à inveja, ele sempre demonstrou uma atitude correta, não queria vingar-se dos invejosos, colocou tudo diante do Senhor e haja como um servo do Senhor. Olha uma coisa interessante aqui que nós aprendemos com Isaac, é a questão da vingança. Tem pessoas que gostam de vingar, né? A gente percebe aqui, irmãos, que diante da circunstância da inveja dos filisteus, Isaac fugia da briga, fugia do escândalo, fugia de situações, e ele até tinha os seus direitos, mas ele fugia de todas essas circunstâncias, até porque ele sabia que Deus estava com ele. E quando Deus está com a gente, irmãos, a gente não tem pensamento de vingança, a gente deixa a vingança com Deus. Quando nós colocamos o nosso problema nas mãos de Deus, para Deus resolver, e você nem faz ideia do que Deus faz. Agora, quando eu quero tratar com a minha mão, quando eu vou agir com a minha mão, aí Deus cruza os braços e diz, então vai. E aí eu vou, e às vezes eu não adquiro o que eu quero, às vezes eu me arrebento, mesmo estando no meu direito, eu me arrebento, porque eu não coloquei o problema nas mãos de Deus. Então é importante ver isso aqui, ó. Os filisteus, ao verem a prosperidade de Isaac, invejaram, e Deus nos ensina que a inveja é a podridão do osso, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão. O crente não pode se deixar levar pela inveja e pela maldade. Isaac teve de lidar com a maldade e a inveja de seu vizinho, mas em meio ao ódio e à inveja, ele sempre demonstrou uma atitude correta. Não queira vingar-se dos invejosos, coloque tudo diante do Senhor e haja como um servo do Senhor. Faça isso e você vai ver o que Deus pode fazer. Terceiro ponto para nós encerrarmos então, deixa eu ver aqui, cavando poços em tempos de crise. Tem que trabalhar. A crise não é para a gente ficar churumingando, como se diz na nossa linguagem, né? Não adianta ir, porque não vai dar nada, porque com esse tempo, a Bíblia diz lá em Provérbio que quem olha o tempo não
semeia, né? Eclesiastes também diz isso. Salomão diz: quem olha para o tempo, quem olha para as estações, ele não planta, e se não planta, não colhe. Então tem que trabalhar. Amanhã eu não vou porque o tempo está feio e vai chover. Claro que eu vou. Eu vou trabalhar, eu vou fazer o que posso, porque tem coisa que eu posso fazer da chuva e tem coisa que eu posso fazer fora da chuva, né? Parece que colher cebola com chuva não pode, né? Isaac usa os poços de Abraão. A água nessa região era escassa, por isso tinha um grande valor, pois era essencial para a agricultura, para o rebanho e para as famílias. Ter um poço d'água era como ter um poço de petróleo ou uma mina de ouro. Isaac, a princípio, utiliza os poços que foram cavados por seu pai e que os filisteus haviam tapado, entulhado. Logo os pastores daquela região contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando aquelas águas. Isaac não se intimida com a oposição de seus vizinhos e cava outro poço. Porém, mais uma vez, os pastores de Gerar contenderam, dizendo que a água era deles. Isaac dá ao poço e o nome dele, Ezeque, que significa contenda. Isaac não queria contender com os homens de Gerar. Suas atitudes demonstravam seu temperamento manso, e mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Tem gente que diz assim: ó, eu não levo desaforo para casa. Tem gente que diz: vamos lá botar em prato limpo essa coisa. Isso não é coisa de crente, irmãos. O crente tem que usar a mansidão, porque quando ele usa da mansidão, alguém, e muitas vezes até o diabo pode dizer: ô, seu boboca, tu vai ficar de bico fechado, tu vai deixar assim? Eu já teria ido lá, eu já daria o troco, eu já enfiava a mão, eu já fazia isso, eu já fazia aquilo. Mas são pessoas que não têm Deus na vida. Aí eles tomam atitude precipitada e às vezes perde a bênção. Mas quando você deixa na mão de Deus, Deus vai tratar. Você pode ter certeza, meu irmão. Espere o tempo, espere o momento certo e você vai ver a mão de Deus agindo em teu favor. Aqueles que tentaram te derrubar, te massacrar, acabar com a tua vida hoje, eles baterão na tua porta amanhã pedindo ajuda para você. Isso é bíblico, não é uma coisa que... Não é bíblico, é Deus mostrando para nós qual é a atitude do cristão diante de circunstâncias. Meus irmãos, o tempo está indo, né? Nós temos mais 10 minutos. Eu lembro-me quando eu trabalhava na Hermes Macedo, e eu galguei uma posição maior, e aí eu passei a ser chefe de departamento, e o que estava de chefe de departamento passou a ser chefe de loja. E com isso aí foi colocado um vendedor a mais. Eu era vendedor, passei para chefe de loja, ficou faltando um vendedor, a empresa contratou um vendedor, e aí ficou um vendedor a mais, eu de chefe de setor e o outro de chefe de loja. Chegou numa certa época que a empresa passou por umas dificuldades, e aí eles quiseram fazer o quê? Desfazer o chefe de loja, tirar o chefe de loja. A empresa não estava caminhando muito de acordo, então vamos reduzir chefia, vamos tirar o chefe de loja. Bom, aí o chefe de loja tinha duas condições: ou ele sai da empresa com todos os direitos que a empresa daria para ele, ou ele retorna a ser chefe de setor, ou seja, vai andar como caranguejo. Se ele fizesse isso, eu teria duas opções: ou eu saio da empresa com todos os meus direitos, ou eu retorno a vendedor, andar
como caranguejo. E se eu resolvo ir para um departamento de venda, o vendedor ia para a rua. O meu chefe, o chefe de loja, disse para mim, ó, tu nem esquenta porque eu não vou sair, eu não vou aceitar. Eu não sou caranguejo, eu não vim aqui para descer, eu vim para subir, eu não vou aceitar, então eles vão ter que me dar conta. E aí eu fiquei tranquilo. Quando chegou no dia do sim ou não, ele recuou e pegou a minha vaga. E aí eu fui para casa, me deram 24 horas para pensar, eu fui para casa. Fui para casa e pensei, Deus, eu tenho uma família para tratar, o vendedor também tem. Se a bomba tiver que estourar em mim, ela vai estourar em mim, eu não vou passar para frente. Eu não vou dormir descansado, saber que eu estou lá numa área em que eu prejudiquei uma pessoa que teve que ir para a rua. Mas eu poderia, foi um direito que a firma me deu. Mas eu disse, não, eu vou ficar aqui. Se Deus me sustentar aqui, vai ser aqui. E aí, saí da firma, peguei todos os meus direitos, centavo por centavo. E sabe o que aconteceu? Arrumei outro serviço muito bom mesmo, muito melhor, que faturava muito mais. E a empresa, em poucos tempos, estava também despedindo o chefe de seção. E aí, com uma condição, para eles ganhar todos os direitos, eles até ganhariam, mas ia ter que ser em 12 vezes sem juro, porque a empresa estava em ordem de falência. Aí eu pensei, Deus, saí na hora certa. E se eu tivesse ficado? Ia sobrar para mim. Então, meus irmãos, às vezes a gente tem que pensar bem naquilo e confiar nas promessas de Deus, né? Bom, deixa eu ver aqui onde eu estava mesmo. O poço de Sitna. Isaac não desiste dos seus poços. Ele cava outro poço e mais uma vez é bem sucedido, pois Deus o estava abençoando. Quando o Senhor está conosco e decide nos abençoar, ninguém pode nos impedir. Os vizinhos de Isaac mais uma vez reivindicam aquelas águas. Então o poço foi chamado de Sitna, inimizade. A inveja gera contenda e inimizade. A palavra de Deus nos exorta a evitar as contendas. E os servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, como diz 2 Timóteo capítulo 2. Amém? E para nós fecharmos a nossa lição, Abimeleque deve ter ficado impressionado com as atitudes de Isaac e com a sua força e prosperidade. Ele foi até Isaac com mais 2 amigos, Alzate e Ficol, e publicamente reconhece que Deus estava com Isaac. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que o diabo teve que aplaudir o servo do Senhor. O mal teve que se render ao bem, reconhecer que o bem prosperava. Amém? Então, meus irmãos, nós estamos certos de que nós estamos servindo o bem. Nós estamos do reino que nos ensina a fazer o bem. Nós devemos fazer tudo aquilo que agrada a Deus, porque entendemos que fazendo isso nós estamos fazendo o bem. E com isto nós vamos ficar tranquilos, sabendo que tudo brotará a nosso favor. Amém? Esta é a ideia, irmãos. Esta é a ideia da nossa lição, do nosso título desta lição, que é o nosso Deus, o nosso provedor. A gente conhece muitas histórias, né? Muitas histórias de gente que tentaram furtar, de gente que tentaram prejudicar, de gente que tentaram barrar, travar, trancar
o crescimento, mas o Senhor deu prosperidade. E todos eles tiveram que reconhecer que Deus é Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. André Luiz dá continuação e fechando o nosso culto. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e os que estão na live, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós colocamos de pé nesta noite, meus irmãos. Vamos fazer a parte da oração final com o nosso pastor. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos, uma boa audiência, graças a Deus, pelo Facebook, 20 irmãos, 30 irmãos participando até o momento, várias curtidas, compartilhamento também, que Deus venha abençoar a cada um nesta noite. Na continuação, então, o nosso pastor orando pelos irmãos do templo, pelos irmãos da transmissão e dando já um término da nossa escola. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus. Vamos continuar acreditando. Amém? Eu acredito que Deus fará maravilhas em nosso meio. Passaremos por crise que tiver que passar, mas Deus nos abençoará. Eu quero agradecer os irmãos que estavam orando por mim. Hoje eu fui pegar o resultado médico e graças a Deus o médico me tranquilizou, disse que não teria problema nenhum, que não é nada mais do que alguma situação da idade, né? A gente vai ficando velho, vai ficando velho tudo, né? Não é só a cara, né? É tudo. Mas graças a Deus, eu estava preocupado com alguma situação, porque é problema de saúde, a gente fica preocupado, né? Mas graças a Deus está tudo bem e o médico disse que desse mal eu não morro. Então, amém por isso. E eu quero agradecer então os irmãos que oraram. E quero orar por você. Talvez nós temos pessoas aí que estão também esperando resultados. Talvez pessoas que não tiveram bons resultados, né? Não tiveram uma palavra muito confortável do seu médico. Mas Jesus é o médico dos médicos. Jesus pode fazer milagre. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus abençoa, Jesus multiplica. Amém, irmãos? E se eu contar a minha vida financeira, desde quando eu saí da empresa para trabalhar na obra de Deus, eu dei uma mexidinha ontem com uma pessoa e ele olhou para mim assim com o olho bem sério e disse: e tu não passou fome? Eu disse: olha, eu estou aqui hoje ainda e nunca fui dormir sem comer, graças a Deus. Mas eu contei só um pedacinho, só uma situaçãozinha assim, né? E a gente passa por essas coisas, mas o Senhor, Ele está sempre conosco, nos abençoando. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer nesta noite. Senhor, pela vida, pelo oxigênio, pelo ar, por tudo que Tu tens feito para conosco. Por estarmos até aqui, Senhor, respirando, pela nossa família, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, o emprego dos Teus filhos. Que Tu continue abençoando, Senhor, a vida financeira da Tua igreja, do Teu povo. Que Tu continue abençoando o nosso país, Senhor, para que a economia do nosso país possa surpreender, para que a nossa economia possa ser, Senhor, abençoada. Estamos vivendo num país cristão, um país cheio de povo, de homens e mulheres que louvam, que adoram, que Te servem, que têm compromisso com o Teu reino, Senhor. Faça com que o nosso país apareça lá diante desses países contrário à Tua palavra, contrário ao Teu nome, a nossa prosperidade e a bênção das nossas vidas, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa Teus filhos que aqui estão nesta noite, Senhor, juntamente comigo, me dando a honra, a alegria de poder estar servindo o Senhor, de poder estar aqui aprendendo comigo a Tua palavra, Senhor, fortalecendo a sua vida de conhecimento e também, Senhor, esperando e querendo receber de Ti a fé, a proteção, a alegria no seu coração. Abençoa os nossos ouvintes,
da tua bênção a cada um de nós, Senhor, e cura as enfermidades, liberta pelo poder do teu nome, Jesus, e faz maravilha na vida da tua igreja, para que a tua igreja possa se sobressair, assim como Isaac se sobressaía diante dos seus inimigos, dos seus vizinhos, cheio de inveja, de ciúme, mas ele estava sempre acima de todos. Faz com que a tua igreja resplandeça diante de circunstâncias, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, povo da live, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e junto dizemos bem forte: amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quinta-feira teremos um grande abençoado culto de vitória, e você é convidado.